Trabalho de apresentação de artigo em vídeo para a disciplina de Bioquímica 2 do curso de Farmácia da UFSC, realizado por Giovanna Peressoni e Leonardo Gomes. O artigo selecionado tem o título adaptado em português de Reposição de epitestosterona e testosterona em ratos castrados imaturos, muda principais características de desenvolvimento testicular, por Fernanda Carvalho Cavallari et al., publicado em Molecular and Cellular Endocrinology. A epitestosterona é o epímero 17-alfa da testosterona. Como inibe efeitos produzidos pelos andrógenos no receptor androgênico nuclear, NA, foi descrito como antiandrogênico. Entretanto, esse epímero também apresenta um efeito similar ao não clássico da testosterona, despolarizar a membrana das células de Sertoli e induzir uma entrada rápida de íons cálcio. O estudo apresentado buscou investigar os efeitos do tratamento de epitestosterona em ratos imaturos castrados. Fez-se uma castração química pelo uso do antagonista do hormônio liberador de gonadotropina, cetrohelix, e houve a posterior reposição com testosterona ou epitestosterona por 7 dias. O desenvolvimento testicular é reconhecidamente influenciado pelos andrógenos, principalmente testosterona. Esse age tanto pelo mecanismo clássico quanto pelo não clássico, sendo que a maioria dos efeitos estudados está associada ao primeiro, que envolve o receptor androgênico nuclear. A falta de atividade androgênica durante o desenvolvimento pode levar à falha na proliferação das células germinativas pela disfunção nas células de Sertoli. Após o período de proliferação, que em ratos é até 20 dias, as células de Sertoli iniciam a diferenciação e maturação, sendo um processo passível de aceleração quando da expressão aumentada de NA, resultando em uma menor população dessas células. Não obstante, diversos estudos reportaram um mecanismo de sinalização rápida induzido por testosterona, que estimula diversos caminhos de sinalização, incluindo possíveis estimuladores de fatores transcricionais diferentes dos estimulados por NA. A epitestosterona é um epímero natural da testosterona. Não se reportou interconversão entre os epímeros, mesmo com os testículos sendo uma fonte endógena de ambos. Diversos estudos mostraram um efeito antiandrogênico desse esteroide, incluindo a observação da diminuição da massa de estrutura andrógeno-dependentes como as vesículas seminais. Ele é capaz de bloquear os efeitos androgênicos pela inibição da enzima 5-alfa-redutase, responsável pela conversão de testosterona em dihidrotestosterona, e por inibição competitiva de NA. Observou-se, no entanto, que a epitestosterona, em concentrações similares às de testosterona, despolariza o potencial de membrana das células de Sertoli e aumenta o influxo de íons cálcio de modo comparável. Essa despolarização envolve um mecanismo que ativa a fosfolipase C, hidrolisando o fosfatidilinosidol 4,5-bisfosfato. A falta desse composto diminui as cargas negativas próximas às membranas e haverá o fechamento de canais de íon potássio e a abertura de canais de cálcio voltado independentes. O antagonista do hormônio liberador de gonadotropina usado, acetato cetrohelix, liga-se ao receptor de GnRH, suprimindo a liberação de gonadotrofinas, especialmente do hormônio luteinizante, e subsequentemente de androgênios, resultando na castração química. Ratos imaturos tratados com injeção subcutânea diária de cetrohelix, 500 microgramas por quilograma, mostraram supressão de LH, FSH e testosterona, com diminuição da massa testicular e corporal, além de menor número de células de Sertoli. O objetivo principal desse estudo foi investigar as mudanças originadas pelo tratamento com epitestosterona em ratos machos pré-puberdade normais ou castrados, com o uso de cetrohelix para a castração química, seguido de 7 dias de tratamento com epitestosterona ou testosterona. Observaram esses efeitos produzidos no desenvolvimento corporal e testicular a partir das medidas de AGD, distância aerogenital, e expressão e imunorreação de NA. Além disso, examinou-se o efeito do tratamento com epitestosterona nas respostas eletrofisiológicas das células de Sertoli, em comparação com a resposta com testosterona em ratos normais e castrados. Para o tratamento hormonal realizado em duplicata, os ratos PND7 foram randomizados em 5 grupos experimentais de 10 a 12 animais. Do dia 7 ao 14, foram tratados com injeções intraperitoneais diárias com 1. O solvente, 2. 500 microgramas por quilograma de cetrohelix, 3. 500 microgramas por quilograma de cetrohelix, mais 2,5 miligramas por quilograma de testosterona, 4. 500 microgramas por quilograma de cetrohelix, mais 2,5 miligramas por quilograma de epitestosterona, ou 5. 2,5 miligramas por quilograma de epitestosterona somente.
Ao terminar os 7 dias, os animais foram abatidos e os testículos imediatamente removidos por incisão abdominal para análise de desenvolvimento, imunorreação e quantidade de NA, além de estudos eletrofisiológicos. Outro tratamento foi feito com ratos de PID 21 por um período de 14 dias. Foram divididos em 2 grupos de 8 indivíduos. O controle, que recebeu somente veículo oleoso por injeção subcutânea, e o tratado com 1 mg por quilograma por dia de epitestosterona no veículo. Aos 35 dias de vida, foram abatidos e os testículos removidos e conservados a menos 80 graus Celsius, para serem analisados posteriormente para a expressão do gene de NA. A avaliação da massa corporal e distância anogenital do primeiro tratamento foi feita no primeiro 7 dias de vida e último dia do tratamento, com 14 dias de vida. A AGD em machos é medida pela distância em milímetros entre a borda cranial anal e a base do falo, sendo medida por uma pinça digital. O índice anogenital, AGI, foi calculado pela razão da AGD pela raiz cúbica da massa corporal. Depois de serem removidos, os testículos também foram pesados e esse dado usado como indicador de problemas no desenvolvimento pela inibição da liberação de gonadotrofina. A expressão do gene de NA foi avaliada por reação em cadeia da polimerase após o uso da transcriptase reversa, RT-PCR. O RNA do tecido testicular foi extraído em sua totalidade pelo uso de trisol e sofreu transcrição reversa a cDNA pelo Superscript First Strand Synthesis System. Fez-se então PCR para amplificação do conteúdo, com primers de NA e de referência, de gliceraldeído 3-fosfato deshidrogenase, pois tem expressão celular estável. Os produtos foram analisados por eletroforese em gel de 1% de agarose e comparados à referência. O imunoconteúdo de NA foi identificado a partir dos testículos dissecados e conservados a menos 80 graus Celsius. Para análise, foram processados e homogeneizados em tampão de Lise. Os níveis de proteínas foram quantificados pelo método de Bradford, de 1976, que usa o azul de Kumassi, reagente que apresenta coloração azul conforme a concentração proteica, podendo ter a absorvância lida por espectrofotômetro ou leitor de microplacas para quantificação. Compara-se normalmente com uma curva padrão de albumina. 40 microgramas de proteína foram então separados por eletroforese em um gel de STSP de 8%, poliacrilamida e dodecilsulfato de sódio, e transferidos para membranas de nitrocelulose. As membranas então foram bloqueadas com leite em pó desnatado 10% para evitar a adesão dos anticorpos posteriores à membrana, marcando somente as áreas com proteínas de interesse, e incubadas durante a noite a 4 graus Celsius, com um anticorpo anti-NA de diluição de 1 para 1000 e um anticorpo anti-GADPH com diluição também de 1 para 1000, usado como controle de transferência proteica para as membranas. As bandas foram detectadas por ECL, Enhanced Chemiluminescence, com uso de anticorpos com peroxidase de raiz force e horseradish, e aplicação de substrato quimiluminescente, como luminol, em conjunto com peróxido, seguido de exposição a filme autorradiográfico. As bandas foram escaneadas e quantificadas por densitometria pelo software Imagery, e os dados expressos em relação ao controle. Para determinar a imunorreatividade do NA, os testículos foram preparados em lâminas. A marcação imunohistoquímica foi feita através de um anticorpo anti-NA policlonal com diluição de 1 para 250, sendo realizadas análises em paralelo de todos os grupos experimentais. Para a análise de densitometria, imagens foram feitas com o uso de uma câmera conectada a um microscópio Nikon Eclipse E600 em 20 vezes. 10 imagens de 5 túbulos seminíferos foram capturadas por animal, com todos os núcleos de células de Sertoli contidos nos túbulos sendo analisados, aproximadamente de 20 a 40 por imagem. Para determinar a média da intensidade dos núcleos, usou-se o software Imagery e a densidade óptica foi calculada através da fórmula de Partata et al. 2002 para análise estatística. Para os experimentos eletrofisiológicos, os testículos foram decapsulados e estirados com pinças, expondo de 3 a 10 túbulos seminíferos, que foram fixados ao fundo de uma câmara de superfusão e incubados com tampão HBSS, pH 7.4, 1 ml por minuto a 34 graus Celsius. Usou-se um único microeletrodo com KCl 3 milimolar e amplificador intracelular através do método de von Ledebour et al. 2002. Após estabilização por ao menos 2 minutos, aplicou-se uma solução de testosterona com concentração final de aproximadamente 2 nanomolar.
Cada teste foi repetido ao menos 5 vezes em células de animais diferentes. Na figura 1 em A, nenhum dos tratamentos alterou de forma significante o peso corporal dos ratos. Em B e C, os ratos tratados apenas com Cetrohelix, que não receberam terapia de reposição hormonal, apresentaram massa testicular 22% mais baixa do que o grupo controle. Grupos que receberam reposição hormonal com testosterona também apresentaram massa testicular inferior ao controle, porém não tanto, 11%. O grupo de Cetrohelix com epitestosterona e o grupo tratado apenas com epitestosterona não apresentou diferenças significativas em relação ao controle. Na figura 2, em A, indica a variação da distância anogenital dos ratos. As medidas foram feitas no primeiro, PND7, e no último dia de tratamento, PND14. Os ratos tratados com Cetrohelix apresentaram a menor variação na distância anogenital. Em B, o gráfico foi composto a partir da divisão da distância anogenital pela raiz cúbica do peso do rato. Utilizando métodos de análise por regressão linear, concluiu-se que a inclinação das retas é significantemente diferente de zero e que a reta do grupo tratado com Cetrohelix foi muito diferente em relação à reta do grupo controle e os outros grupos. Na figura 3 em A e B, o conjunto de figuras traz o dado de que os animais com 21 dias de vida tratados com injeções subcutâneas de veículo oleoso de epitestosterona apresentou uma expressão do gene NR em tecido testicular significantemente menor do que o grupo controle, o qual recebeu apenas o veículo oleoso sem os hormônios. Na figura 4, a partir da análise do conteúdo imune de NR com Western blot, concluiu-se que ratos tratados com Cetrohelix e epitestosterona apresentaram significante redução do conteúdo imune de NR. Na figura 5 de AE, apresenta-se a fotomicrografia das células de Sertoli dos testículos dos ratos dos diferentes grupos experimentais de imunoreatividade de NR, respectivamente. Controle A, Cetrohelix B, Cetrohelix mais testosterona C, Cetrohelix mais epitestosterona D e epitestosterona somente E. Em F, animais tratados com Cetrohelix e testosterona, a imunoreatividade de NR em células de Sertoli apresentou-se menor do que a do grupo controle. Animais tratados com epitestosterona, castrados ou não, também apresentaram a imunoreatividade de NR significantemente inferior ao grupo controle. A figura 6 em A mostra um gráfico que acompanha o potencial de membrana das células de Sertoli após uma aplicação tópica de testosterona ao longo do tempo. As células do grupo tratado com epitestosterona e do grupo controle foram semelhantes até o tempo de 120 segundos. Porém, no tempo de 180 segundos, elas foram significantemente diferentes, sendo mais próximas da reação demonstradas pelas células do grupo tratado apenas com Cetrohelix. Em B, este gráfico foi construído em cima do mesmo conceito de aplicação tópica de testosterona. Todas as células despolarizaram, um comportamento semelhante apresentado por todos os grupos até o tempo de 120 segundos, porém no tempo de 180 segundos, a despolarização de cada grupo foi significantemente diferente uma da outra. As células do grupo tratado apenas com Cetrohelix apresentou uma despolarização mais intensa no tempo de 180 segundos. As do grupo tratado com Cetrohelix e epitestosterona apresentaram o menor potencial de membrana no tempo de 180 segundos, e as células do grupo tratado com Cetrohelix e testosterona apresentaram um potencial de membrana médio entre os dois. Em A e C, a diferença na resposta exibida por cada um dos grupos não foi considerada significante. Em suma, mostrou-se que a epitestosterona reduz a expressão de NR em ratos imaturos. Entretanto, recuperou a AGD e peso testicular em ratos imaturos castrados com Cetrohelix de maneira comparável à testosterona, sugerindo que atua pelo mecanismo não clássico para esse parâmetro. Ademais, tratamento com Cetrohelix em conjunto com a epitestosterona reduziu a expressão de NR nos testículos e a imunoreatividade em células de Sertoli, além de suprimir a ativação da resposta não clássica da testosterona nas membranas do mesmo tipo celular.